Olá, família Betânia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso curso Membresia. Curso Membresia que será constituído de três aulas. Nós vamos estar falando um pouco sobre a história da nossa igreja, um pouco sobre o que nós cremos como igreja, o que nós cremos, como nós entendemos a Bíblia, e vamos estar falando também um pouco sobre a nossa cultura, como igreja, a nossa maneira de ser e de ver a igreja. Serão três aulas bem rápidas, bem objetivas, destinadas aí a todos os membros da nossa igreja, principalmente para aqueles que estão chegando agora e precisam aprender, conhecer um pouco mais de como funciona a Igreja Betânia do bairro Floresta. Amém? Vamos lá? Pega aí a sua revista, que foi disponibilizado para todos os irmãos aí. Pega a sua revista aí agora e vamos estar aprendendo mais, sobre a nossa igreja. Vamos começar nessa aula 1, Você está na primeira aula. Nessa aula 1 nós vamos começar falando sobre um pouco de história da sua igreja. Da onde veio a Igreja Betânia? Como ela nasceu? Quem são os fundadores? É importante todos nós sabemos um pouco, qual que é esse coração, qual que é essa raiz da denominação Betânia, É importante a gente conhecer isso. Então vamos estar lendo aqui, comentando, um pouco da nossa história como igreja. Então vamos lá. Aula 1, um pouco de história. Em 16 de abril de 1943, Ted Haggard fundou a Capela Betânia com um grupo que somava 16 membros. Em agosto de 1944, ele foi ordenado pastor. Então guarda esse nome, Ted Haggard foi o primeiro pastor da Igreja Betânia. Ela foi fundada, na verdade, inicialmente uma capela, um local ali de oração, que 16 pessoas, 16 membros se reuniam para buscar a Deus em oração. Numa tarde de domingo, neste mesmo ano, enquanto orava, Ted Haggard recebeu uma visão do Senhor. A visão desafiava a Capela Betânia a enviar missionários para o mundo. O número que lhe veio à mente foi um total de 100 pessoas. A missão parecia impossível, já que os integrantes da Capela Betânia somavam um pouco mais do que 1/10 desse número. Então imagine vocês como a Igreja Betânia já começa de uma forma desafiadora, numa visão que Deus deu para o pastor Ted. Eram 16 membros, 16 irmãos se reunindo ali para orar, e Deus falou com o pastor ali daquela congregação, daquela igreja, que eles deveriam preparar 100 pessoas, enviá-los pelo mundo e sustentá-los. Que desafio, hein? 100 missionários pelo mundo. Que desafio para um pouco mais de 16 pessoas reunidas ali. Olha como é que a Igreja Betânia já nasce com um coração missionário, com um coração sendo desafiado por Deus, uma visão que Deus deu ao pastor Ted. Vamos continuar. Embora temeroso, Ted compartilhou a visão com a comunidade que, para sua surpresa, aceitou a missão dada pelo Senhor, passando a trabalhar diligentemente para o seu aprimoramento. Em 1945, nascia oficialmente a Missão Betânia Internacional, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, quando o pastor Ted compartilhou a visão, os irmãos abraçaram aquela visão. Então, em 1945, nasceu a Missão Betânia Internacional, com esse objetivo de preparar, enviar e sustentar 100 missionários ao redor do mundo. Vamos continuar. Em 1963, Ted Haggard chegou ao Brasil com uma equipe de missionários desbravadores. Começava ali a Missão Betânia no Brasil, na cidade de Autônia, Paraná. Então, o primeiro lugar que os missionários americanos chegaram aqui no Brasil, Ted Haggard é um dos que vieram, foi em Autônia, Paraná.
com o objetivo de iniciar escolas ou seminários para treinar novos missionários e enviá-los pelo Brasil e por todo o mundo. Foi inevitável começar uma igreja no local. Assim, junto ao seminário, nascia em Autônia, no Paraná, a primeira igreja evangélica Betânia, lá em Autônia, no Paraná. A Missão Betânia colaborou muito para a expansão do protestantismo no Brasil. As igrejas evangélicas cresciam rapidamente nessa época, mas faltava literatura evangélica de qualidade. Ao perceber essa necessidade, a Missão Betânia inovou mais uma vez com a criação da Editora Betânia, que teve o seu primeiro livro publicado em janeiro de 1964. Então era uma época que as igrejas evangélicas no Brasil estavam crescendo muito, mas faltavam livros, faltava literatura cristã que auxiliasse, ajudasse os pastores, né, no trabalho, ajudasse os obreiros nesse trabalho de conduzir, de ensinar o povo de Deus. Então a Missão Betânia inovou mais uma vez e criou a Editora Betânia. Editora essa que existe até hoje e que tem títulos cristãos, vários livros cristãos renomados e lidos por crentes de todo esse Brasil e até mesmo do mundo. O primeiro livro o primeiro livro da Editora Betânia foi publicado em janeiro de 1964. O livro de autoria do pastor Ted Haggard recebeu o título A Vontade de Deus, a Vossa Santificação. Mais tarde, o nome do livro foi alterado para Vida que Nasce da Morte, que é um clássico, né, da Igreja Betânia, esse livro do pastor Ted. Logo, a editora se tornou uma referência para as igrejas evangélicas de todo o Brasil, não somente com livros, mas com a revista Mensagem da Cruz, que se tornou fonte de inspiração para muitos pregadores. Glória a Deus. No ano de 1970, a Missão Betânia no Brasil alargou suas fronteiras através da chegada de novos missionários. Então veio agora uma segunda leva, uma segunda turma de missionários americanos chegando no Brasil. Sob a liderança de outro norte-americano, o visionário pastor Larry. Olha aí o pastor Larry, né, conhecido de muitos de nós, é um pastor que marcou época também na Betânia. Então o pastor Larry chegou junto com a sua esposa Elizabeth. A Missão Betânia iniciou um seminário, um novo seminário na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Esse missionário ficava no bairro Todos os Santos, aquele bairro onde funciona a churrascaria Encantado, ali perto do centro de Fabriciano. Ali perto tinha o seminário Betânia, que o pastor Larry encabeçava, né, era o líder principal desse seminário. A missão recebia cada vez mais alunos e dela nasceu um novo projeto de evangelização na região. Utilizando-se da boa música da banda Vida Abundante, né, a banda que tem como líder o pastor Patrick Duncan, né, conhecido também de muitos de nós, e da pregação ao ar livre, muitos se converteram a Jesus. E quanto mais pessoas se convertiam, maior a necessidade de abrir igrejas na região do Vale do Aço para receber essas pessoas. Nasciam assim a Igreja Evangélica Betânia em vários bairros de Coronel Fabriciano e região. A Igreja Betânia do bairro Floresta, a igreja em que você faz parte, foi uma das igrejas que nasceram através do seminário da cidade. Então os seminaristas, né, sob a liderança do pastor Larry, ele saiu evangelizando a região de Coronel Fabriciano, né, as cidades vizinhas. Geralmente eles iam em ônibus, pregavam na caçamba dos caminhões, pregavam com teatros, pregavam ao ar livre, e muitas almas foram se convertendo pelo agir do Espírito Santo de Deus. E à medida que esses grupos foram se convertendo em vários bairros diferentes, foram então se formando, né, plantando igrejas. A Igreja Betânia, o bairro Floresta, é uma dessas igrejas que foi plantada através desse trabalho dos seminaristas. Vamos lá, continuando. Em 1990,
a Missão Betânia deu início a um processo para levar a igreja a se tornar uma organização independente. Então, em 1990, a Missão Betânia e a Igreja Betânia chegaram num acordo em que seria melhor que cada uma pudesse andar com suas próprias pernas, né? Então houve uma separação, né? Uma multiplicação de ideias, vamos dizer assim, de forma que hoje a Igreja Evangélica Betânia funciona independentemente, né? Submissa ali ao CONAIB, que eu vou falar daqui a pouco, e a Missão Betânia segue também o seu trabalho de evangelização, né? E com a editora, e trabalhando com os missionários e tudo mais. Então as duas se separaram em 1990. Em 28 de fevereiro de 1993, a Igreja Evangélica Betânia do bairro Floresta foi emancipada, sendo hoje organizada e gerenciada pelo CONAIB. O que é o CONAIB? CONAIB é o Conselho Nacional da Igreja Evangélica Betânia. Então, a nossa data de aniversário, né, a nossa data de fundação, de emancipação como igreja, é 28 de fevereiro de 1993, que a Igreja Betânia do Floresta, uma das primeiras igrejas em Coronel Fabriciano, foi essa do Floresta. A história da igreja continua sendo escrita hoje. E você, eu, nós, fazemos parte dessa história. Juntos, vamos continuar a escrever uma bela história para exaltar a Deus e expandir o seu reino. Então a história da Igreja Evangélica Betânia, uma história linda, uma história de muito desafio e visão de Deus, um coração missionário de ganhar almas para Jesus, e essa história continua até hoje. Esse sangue, né, vamos dizer assim, que corre nas nossas veias, essa raiz missionária de homens e mulheres apaixonados por Jesus, que abriram mão das suas vidas para alcançar almas. Imagine que há tantos anos atrás, né, 16 pessoas, né, se reuniram orando a Deus lá nos Estados Unidos, e depois de tantos anos se passaram, nós estamos aqui hoje no Brasil, no bairro Floresta. Somos frutos dessa obra, dessa visão que Deus deu para esses irmãos lá atrás. Que desafio, né? Que honra, que privilégio é poder fazer parte dessa linda história. E o que nós entendemos por igreja, irmãos? A igreja é um grupo de pessoas que se reúne em torno da missão de Deus. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne em torno da missão de Deus aqui na terra. Isso significa que vivemos a igreja de Jesus todos os dias, não é só domingo à noite, é todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, não só o domingo. Pense bem comigo, sempre nós somos e sempre nós vivemos igreja. Por quê? Porque a missão de Deus para essa terra, né, que é de alcançar pessoas, salvar pessoas, essa missão ela não para, ela não tira folga, ela não tira férias. Então, onde quer que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nós somos igreja ali. Nós estamos reunidos em volta dessa missão de Deus, que é salvar a humanidade. O que nós entendemos como missão para a nossa igreja, então? Levar cada pessoa, levar cada pessoa a conhecer e ser como Jesus. Essa é a nossa missão. Cada pessoa conhecer e ser como Jesus. E qual que é a nossa visão, então? Uma igreja relacional. Preste atenção nessa palavra, relacional. Uma igreja de relacionamentos, onde as pessoas podem conhecer a Jesus, caminhar com Ele e ajudar a outro a fazer o mesmo. Essa é a visão da Igreja Betânia, no bairro Floresta, em que você fará parte. Quero falar um pouco agora sobre a nossa estrutura denominacional. Como que funciona a nossa estrutura da nossa denominação? A nossa igreja é uma organização semi-episcopal. Semi-episcopal. O que significa isso?
significa que o pastor ele não toma todas as decisões sozinhos. O pastor presidente ele continua sendo o principal responsável pela igreja e o principal responsável pelas decisões, mas ele não toma as decisões sozinhos. Junto com ele tem presbíteros, diáconos ao lado dele, onde ele conversa, vai organizando a igreja, e tem também ao lado dele, principalmente, o conselho local. A nossa igreja, nosso regimento interno, ele prevê a eleição do conselho local. Como é feita essa eleição? Uma assembleia de membros acontece de 2 em 2 anos, onde a própria igreja, os próprios membros, elegem o conselho local. E esse conselho local, formado de irmãos idôneos, de irmãos que são exemplos para a congregação, eles, juntamente com o pastor, submissos à autoridade, à presidência do pastor local, eles direcionam o dia a dia da igreja, eles tomam decisões o dia a dia da igreja. Tudo isso, a igreja, o conselho local é submisso ao CONAIB, que eu já falei que é o Conselho Nacional da Igreja Evangélica Betânia. O CONAIB é constituído pelo pastor presidente nacional da Betânia e os superintendentes de cada regional. Tanto o pastor presidente quanto o superintendente regional são eleitos pelas igrejas, os pastores e seus representantes. Então são eleitos pelos pastores e seus representantes, tanto o presidente nacional quanto os superintendentes regionais, porque a Betânia é espalhada pelo Brasil afora, então fica melhor se organizar em regiões, Então o CONAIB, ele é formado o pastor presidente e os superintendentes regionais. Então a hierarquia da Igreja Betânia é CONAIB, que direciona o nacional, depois vem o regional, que direciona aquela região onde a igreja está, depois vem o pastor presidente daquela igreja local e vem o conselho local, que é eleito entre os membros da igreja numa assembleia que ocorre de 2 em 2 anos. O pastor se reúne periodicamente com esse conselho local e toma as decisões necessárias para a igreja. Amém, irmãos? Essa foi nossa primeira aula, então. Nós aprendemos sobre um pouco da história da nossa igreja, Igreja Betânia, e aprendemos um pouco de como funciona o dia a dia da nossa igreja. Amém? Vejo vocês na aula 2. Tchau!